Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Nessa nossa aula de redação e argumentatividade, nós vamos hoje falar de um novo tema voltado agora para a área da internet. Internet como ferramenta de democratização do conhecimento. Então veja, é um tema bastante importante, bastante atual, para que nós falemos um pouco, para que nós aprendamos um pouco. Eu sempre lhes digo que nenhum tema é à toa, todos os temas que nós discutimos é para uma reflexão profunda para vocês em relação a essa questão da internet. Então vamos pensar aqui num tema como esse. Nós temos palavras-chave aqui: ferramenta, democratização e conhecimento. Como será que estão essas três palavras-chave, de um modo geral, dentro desse tema? Vamos começar com essa democratização. Essa democratização, esse acesso a todos. Vamos pensar em relação a isso, atrelado a isso, conhecimento como busca, como um processo também atrelado a essa democratização. Então, essa ferramenta que é a internet, como que ela tem colaborado para o desenvolvimento da sociedade? O que é que está por detrás de tudo isso? O que eu posso abordar? Como é que eu posso falar? Como é que eu posso colocar isso em um determinado tema? Então, como eu sempre digo a vocês, vamos pensar, refletir, trazer em um primeiro momento todas aquelas ideias, tudo que vem à sua cabeça quando nós temos um tema como a esse. Então, o tema internet como ferramenta de democratização do conhecimento. Para ajudá-los, eu fiz aqui um fluxo de ideias, um mapa de ideias com várias possibilidades aí de ideias para vocês trabalharem ao longo do texto de vocês. Então, veja, fui colocando palavras soltas. Do mesmo jeito que foi vindo à minha mente essas palavras soltas, eu coloquei também aqui para vocês. Então, veja, eu citei aqui TICs, está também atrelado a esse tema. Falei fake news, falei de revolução, falei de história, conhecimento, falei de dados, falei ali de desafios, constituição, democracia, democratização, guerra, iluminismo, tá? Tudo isso, pessoal, está atrelado a esse tema. Então, essas ideias que vão vindo na mente, que dá para abordar, que dá para aprofundar em relação ao tema, é muito interessante que nós façamos, certo? Aí você trouxe esse mapa de ideias, é preciso ler o texto de apoio, porque o texto de apoio ele vai esclarecer para você para qual lado você deve partir, você deve seguir. Ele vai clarear para vocês, o texto de apoio, como é que vocês precisam e devem caminhar para o texto de vocês estarem bem próximos dentro daquela temática que foi solicitada, combinado? Nessa visão, hoje, eu não vou falar tanto de filosofia e sociologia, como eu sempre venho falando para vocês inserirem no texto de vocês. É interessantíssima a filosofia? Sim, é. É interessantíssima a filosofia? Sim, é. Psicologia? É também. Entretanto, hoje eu vou partir com uma visão mais histórica e de dados, porque é algo também, é uma possibilidade também para que vocês conheçam uma outra possibilidade argumentativa, tirando a filosofia, a sociologia e a psicologia, que são ricas, né, de conhecimento, de sabedoria para passar essa informação. Elas são riquíssimas em quaisquer temas. Você consegue buscar um embasamento filosófico, psicológico e sociológico. Então, eu elaborei para vocês aqui umas possibilidades de tese, tá? Possibilidade para a gente refletir um pouco em relação a essas temáticas aqui. Colaboração do processo de globalização
pós-Guerra Fria. Né? Então, após a Guerra Fria, nós sabemos que deu-se início a esse processo de globalização, industrialização, informatização. Então, como que eu vou atrelar isso à minha ideia? Então, eu posso lançar a minha tese falando isso, voltado para a questão do pós-Guerra Fria, e atrelar a sociedade odierna. Isso é, eu fiz uma analogia histórica, eu utilizei uma exemplificação histórica para o meu texto. Após, eu também trouxe, se vocês quiserem, a importância da revolução técnico-científica para toda a sociedade. Essa revolução técnico-científica, ela ocorreu ali na década de 70. Revolução técnico-científica voltada mesmo para essa área informacional. Então, também é uma exemplificação histórica, também dá para vocês trabalharem bastante. E como é? Como que se caminhou de lá até chegarmos na nossa sociedade contemporânea? O que a sociedade passou? Como que era essa questão da informatização? E lembrar de uma das palavras-chave. Era democratizada essa era. Todas as pessoas tinham o acesso à internet. Como era lá? Como é cá? Mudou? Evoluiu? Não evoluiu? Como é isso? Então, são caminhos, né, para que vocês possam elaborar a tese de vocês em relação a esse tema. Podemos também citar, pessoal, a Constituição de 1988, porque a Constituição de 1988, ela marca que a educação deixa de ser uma assistência para a população e passa a ser um direito de todos. Então, eu também posso fazer o meu texto por esse viés, tá? Esse viés mais educacional. E será que todos, de fato, desde 1988, tiveram esse acesso, essa democratização? Como que foi isso? Como que eu atrelo? Né? Como que está atrelado isso ao tema? Essa questão do conhecimento, porque conhecimento também é uma palavra-chave ali nesse tema de vocês. Não se esqueçam disso. Trouxe aqui também outra possibilidade de vocês fazerem o texto de vocês com essa temática. Desde a Roma Antiga até o século XX. É lá na Roma Antiga, desde o século XX, o conhecimento, olha a palavrinha-chave que estava lá no tema. O conhecimento não era para todos, tá? Ele era elitizado, ele chegava apenas à grande minoria da população. Então vejam, desde a era da Roma Antiga. Quando eu me refiro à era da Roma Antiga, é mais uma argumentação histórica para que vocês consigam desenvolver o texto de vocês. Então, lembrando que estamos com esse viés histórico para essa possibilidade de tema. Tá bom, pessoal? Após para nossa argumentação, eu trouxe dados. Trabalhei então um pouco mais com a história, tá? Como eu trabalhei com a história, eu busquei dados que também são históricos, são marcos na nossa sociedade. Eu coloquei aqui como atenção dados ou datas também, né, importantes para nós partirmos também desse viés. Em 1980 surge o termo internet. Em 1980. Então, esse termo surge a fim de trazer para a população esse acesso, como eu disse a vocês lá na questão da revolução técnico-científica, que foi em meados da década de 70, e após pensaram nessa palavra, a palavra internet, para que ela fosse sendo utilizada pelas pessoas como algo também que fosse revolucionar a nossa era informacional. E revolucionou, não esqueçamos disso. Depois, em 1983, entra ao ar a primeira grande extensão lá na Europa, esse fato, em 1983, entra lá na Europa essa grande extensão de rede, ou seja, a rede
começa já a virar, a se transformar, a se desenvolver, a tomar uma dimensão grandiosa. Quando isso ocorreu? Em 1983, na Europa. É também um dado para o texto de vocês. Depois, também na Europa, em 1992, nasce o WWW, World Wide Web. Tá? Qual que era o interesse? Qual que era a teorização, o intuito deles com isso? Que as pessoas pudessem acessar ao mesmo tempo o mesmo texto, para que tivessem, para que pudessem, para que entrassem em um determinado site, a fim de que eles acompanhassem, que percebessem, que visualizassem o mesmo texto, tá, pessoal? E aí, é interessante também, após isso, trazer o desenvolvimento, caso vocês queiram, lembrando que é algo histórico, vou embasar também em dados para vocês, que, de acordo com a ITIC, o que é esse ITIC, ou ITIC? É o Índice de Telefonia, Internet e Celular. Nós temos 51,3% da população brasileira que tem acesso à internet. Então já posso atrelar essa informação minha aqui à questão da democratização. É democratizado? Veja esse dado, veja esse percentual aqui, esse porcento, né? Quantos por cento tem acesso? 51,3% é dado da ITIC. Então, aqui nós podemos ver, já dando uma ajudinha para vocês, a precariedade. Eu até coloquei em vermelho. A precariedade ao acesso não é, infelizmente, para todos. Não é para todos. É elitizado, como nós já falamos agora há pouco. Combinado? E aí depois, é interessante nós falarmos também que após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aí 74,6% das pessoas consideradas analfabetas. Pós Segunda Guerra, que tudo começou a se revolucionar, tudo começou a se desenvolver, esse índice começou a cair, tá? Aqui de acordo com o IBGE, esse dado, é 74,6% das pessoas antes da Segunda Guerra eram analfabetas. Mais uma vez, nós temos aqui a questão da educação, que está atrelada também a isso. Hoje, os dados evoluíram. Não sei atualmente assim quanto, mas muitas pessoas já deixaram, nós não temos um índice tão grande assim, mais de analfabetos no nosso país, porém, quanto mais nós trabalharmos em relação a isso, quanto mais políticas públicas voltadas para as pessoas mais carentes, de pouco acesso à informação, melhor é para nós, melhor nosso país vai se desenvolvendo e mais amplitude nós vamos tendo a novos horizontes, novos caminhos e tudo mais. E aí trouxe também argumentos. Mas quais argumentos então, Rafael, tirando estes que você trouxe, que eu posso mencionar no meu texto, no desenvolvimento, para dar o quê? Para dar autoria, para dar aprofundamento, para marcar o que você consegue provar, para dar sustento à sua argumentação. Eu trouxe aqui possibilidades, depende de como é que você vai planejar o seu texto, qual ponto de partida você vai sair para dar a seu texto essa ideia. Então eu coloquei aqui o sancionamento do marco civil, que também é importante para esse tempo, para esse tema. A Idade Média, pessoal, o conhecimento não era democratizado, como eu falei para vocês. Então é interessante vocês trazerem isso. O conhecimento voltava-se apenas para mosteiros e a elite nessa era aí da Idade Média. Então aprofundar nessa questão, falar da revolução técnica, científica e como ela colaborou para o desenvolvimento. Revolução técnica científica, lembrando, foi
em meados da década de 70, em meados de 70. Depois, a luta que houve pela democratização na mitologia grega. Que luta que foi essa, né? Eu coloquei aqui para vocês essa questão porque é bom também nós trabalharmos a mitologia grega quando possível nos nossos temas, nas nossas aulas e em tudo que dê para inserir a mitologia, tá, pessoal? Então, assim, eu fiz para vocês de uma maneira diferente, né, com uma argumentação diferente, para vocês verem que há também essa possibilidade de nós conseguirmos, há também essa possibilidade de nós trabalharmos de uma outra maneira essa questão temática aí. Só que é interessante que vocês tenham muito cuidado com a maneira que vocês vão argumentar, com a maneira que vocês vão dar partida ao texto de vocês. Não tentem, o importante do texto não é colocar muitas informações, que fica até cansativo demais. É você colocar informações objetivas, mas profundas. Um dado estatístico, mas esse dado estatístico atrelado à realidade, à sociedade, problematizado, bem discutido, fundamentado. Um ponto importante é a fundamentação teórica que vocês vão utilizar para esse tipo de tema. Então, é preciso que tenha fundamentação teórica. A redação que se aproxima do 1000 ou tira 1000, ela é plena em fundamentação teórica. Ela tem a marca de autoria do escritor. Essa marca de autoria é a marca que vocês precisam deixar ali no texto de vocês para mostrar a bagagem cultural, a interpretação fiel ao tema que lhes foi dado. Então, esses diferenciais vão fazendo com que vocês se aproximem cada vez mais da nota 1000. É importantíssimo que vocês tenham isso. E aí,